Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do nosso Mundo da Criança aqui pelo seu Canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. O Mundo da Criança sempre com Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda e também Colégio Criativo de Marília. Já comigo aqui, aparecendo aqui, ó, olha ele aí, ó. Doutor Francisco, seja muito bem-vindo, doutor, para falar hoje de um assunto muito importante. Claro, o senhor vai falar aí do nosso livro, né? Que, aliás, também traz aí essas informações que a gente vai passar hoje aqui, né, doutor? Falar um pouco sobre vermes, verminose, parasitose, que coisa é essa? São os bichinhos que dão lá na barriga da criança. É isso, doutor? Fala pra gente aí, doutor Francisco, muito boa noite. É isso, Marcos. Muito boa noite a você, telespectador que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança. Cá estamos nós novamente fazendo esse programa, um programa dirigido à família, dirigido à saúde dos nossos filhos. E é, Marcos, claro, com muita gratidão a Deus, que nós mostramos na tela a nossa festa do ano. Nós estamos comemorando 20 anos do programa O Mundo da Criança. E cá nós estamos alegres, felizes, gratos a Deus pela saúde, pela disposição e, é claro, Marcos, pela sua companhia de estar com a gente aqui 20 anos, todas as sextas-feiras, falando sobre crianças, sobre os nossos filhos, tentando exercer a pediatria social, que tem por objetivo, de uma maneira assim, bem genérica, acrescentar alguns conceitos, alguns valores, popularizar algumas situações que podem ajudar a família a cuidar dos seus filhos ou a prevenir doenças, prevenir situações às vezes que precisam de um alerta de um profissional. E a gente está aqui para isso, né, Marcos? Nós estamos aqui conversando toda sexta-feira e nós somos gratos por esses 20 anos, claro, ao Canal 4. Canal 4 que nos dá essa oportunidade de vivermos aqui uma vez por semana esse momento, tomando aí o tempo do telespectador, invadindo as suas casas e falando sobre os nossos filhos. Que alegria para a gente estar fazendo isso. Mas mais um dia, Marcos, mais uma sexta-feira, e é claro, a gente não pode deixar de falar do Projeto Amor de Criança. Projeto Amor de Criança, lá da Universidade de Marília, a universidade que hospeda tão fortemente, tão carinhosamente esse projeto que cuida das crianças que têm um acometimento neurológico mais grave, que têm uma situação difícil, doenças permanentes, doenças definitivas, doenças que abalam muito a família. E a gente tem tido a oportunidade de participar da vida dessas crianças, de uma maneira simples, mas de uma maneira clara, honesta, transparente, junto à Universidade de Marília. A gente tem tido a oportunidade de cuidar desses filhos que são realmente aqueles filhos doentes, que têm, por exemplo, uma paralisia cerebral, que tem uma doença genética e que traz aí para a família um grande impacto. E a gente vibra, Marcos, com a disposição das famílias, com a fé das famílias. Fé que realmente nos motiva, nos tira quase que toda terça-feira, Marcos, nos tira lágrimas, aí impactando o nosso coração e a nossa mente. Então são famílias, são mães que a gente aprendeu a admirar em função do trabalho permanente, o trabalho dia a dia, o trabalho de ver alguma coisa acontecer na vida das crianças gravemente doentes. E a gente tem visto isso, tem visto a alegria das famílias em conseguir coisas simples. Um sorriso às vezes, um movimento com as mãos, um movimento a mais, às vezes uma tentativa de caminhar. Que legal, que dificuldade, mas é ali que a gente sente que realmente há umas situações na vida que são de muito impacto. Criança com paralisia cerebral, com dificuldade. E aí, Marcos, como você mencionou, estamos aqui falando novamente desse livro. E hoje mais um assunto, Marcos, que nós vamos falar e que tem uma abordagem aí no livro O Pediatra Instruindo a Marília. A Marília não, a família. O Pediatra Instruindo a Família.
garantimos que você vai ter algum aproveitamento ou muito aproveitamento. Você que é gestante, você que tem um filhinho aí, quer saber de algumas coisas, o filho está crescendo, quer acompanhar a curva de crescimento. E hoje nós vamos falar sobre parasitose intestinal. Marcos, eu acho que se nós falamos alguma vez sobre esse assunto, faz muito tempo. É exatamente isso que você está pensando. Os vermezinhos da barriguinha nossa. Né? Quanta coisa! E por que você vai falar disso? Olha, a gente tem tantas perguntas sobre isso no dia a dia que essa semana uma família insistiu para que a gente receitasse o remédio de vermes, perguntou várias coisas sobre os vermes. Então a gente pensei e falei, olha, vou falar com o Marcos e vamos fazer um programa sobre parasitose intestinal, sobre os vermes, né? Que estão lá nas nossas barrigas e por que estão e o que fazem de estrago lá. Então, tudo isso você pode encontrar no livro, orientações sobre esses assuntos todos e custa R$50, né? É baratinho, né, Marcos? R$50. Agora, dá para você comprar e eu tenho certeza que a hora que você presentear, as pessoas vão gostar. Se tiver uma família com filho, você pode ir no consultório, nas lojas lá do Confiança, Pimenta, Pimentinha, Detalhes. São lojas aí que nos ajudam, voluntariamente nos ajudam. As lojas Anticorpos, e lá no Shopping Esmeralda, no Shopping lá Marília. Então tem muita loja oferecendo. E o nosso consultório é só você dar uma ligadinha que a gente providencia o livro para você até na sua casa. Ou então você entra nesse site aí que o Marcos mencionou, www.projetoamordecrianca.com.br, e você compra pela internet aí, você usa o cartão de crédito seu aí. Mas o importante não é só comprar, é saber o que você está fazendo, para onde vai esse dinheiro. Não tem nada para gente, é só para as crianças. R$50 vai inteirinho para as crianças. E aí a gente tem realmente procurado servir. Mas vamos falar um pouquinho do nosso assunto de hoje, parasitose intestinal. Já agradecemos o Canal 4, claro, já agradecemos a Deus, agradeci, Marcos, a você, a sua amizade por esses 20 anos. Eu acho que o ano todo nós vamos mencionar isso, sabe? Mas seria assim, nossa particular gratidão por estarmos aqui nesses 20 anos. E já falamos sobre o livro, sobre o projeto Amor de Criança, que eu não canso de falar, que cresce, sabe? Toda semana, por incrível que pareça, a gente tem um doentinho novo. Eu falo porque são alguns, são uns. Né? Mas a gente está lá firme, trabalhando com a graça de Deus para essas crianças. Né? E aí, o programa Mundo da Criança hoje, para motivar a você, telespectador, quer dar algumas orientações sobre esse tema aí. Parasitose intestinal. Afinal, Francisco, explica para a gente aí o que é parasitose intestinal. Vou falar, um conceito assim, que é de livro, né? Mas para você entender assim, como é que funciona esse negócio de verme na barriga, né? E quais são, o que fazem, por que a gente tem sempre que uma mãe responder sempre para uma mãe, então, tá na hora de tomar remédio de verme? Essa é uma pergunta, Marcos, assim, constante. Só que você tá bem, olha, tá tudo bem e tal, mas não pode dar um remedinho de verme? É uma cultura, Marcos, é impressionante, é uma cultura. E eu diria assim, já para começar, que felizmente, Marcos, a incidência de parasitose intestinal, ela diminuiu bastante, né? Então a gente às vezes não precisa ficar preocupado em dar remédio de verme. Eu acho que chegou tem um tempo lá, na sua época, Marcos, lembra dos seus verminhos, né? Na sua época, era assim, dar remédio de vermes, porque a gente tinha algumas dificuldades, saneamento básico não adequado, hoje melhorou muito, a gente tinha água não tratada, hoje você tem um aspecto assim, pelo menos na maioria das cidades, e felizmente Marília tem alguns privilégios em relação a isso, então isso diminuiu bastante, mas ainda tem aquela avó, sabe aquela nossa amiga vovó? Ela
chega lá e diz assim, dá um outro remedinho de verme pro meu neto. A gente já usou tanto esses remédios. Então nós vamos falar no próximo bloco exatamente isso. O que é, tá aí na tela já, o conceito, como é que é, o que é parasitose intestinal. Mas nós vamos por intervalo, porque eu gosto que você me alerta. Olha, vamos lá, cara, tá na hora do intervalo, a gente precisa faturar. E muito, né? Chama aí, Marcos. É isso aí, doutor. E a gente vai então rapidinho para o intervalo e na sequência tem muito mais aqui no Mundo da Criança. Não sai daí não, até já. Câmera, foi som. Ação. Henry, você alcançou uma carreira de sucesso. Quais foram seus passos para consolidá-la? Olha, quando eu olho para trás, eu vejo que eu conquistei muitas vitórias, sabe? Sempre me dediquei e tive muita vontade de aprender. Mas mesmo assim, há um momento em que é preciso dar um passo à frente. E eu entendi que para me manter no mercado, era preciso me destacar. Fazer diferente e fazer cada vez melhor. Estar próximo de pessoas e instituições de referência que me impulsionassem a construir a minha melhor versão e a ser como aqueles que eu admiro. O mercado está em busca de quem se mantém preparado. E você, está disposto a dar esse próximo passo? Pós-graduação Unimar. Inscreva-se em unimar.br/pós. Arcadino é veterinária. Aqui você encontra pet shop completo com diversos tipos de rações, florais, brinquedos, acessórios, banho e tosa, entre outras novidades para o seu pet. Temos também clínica veterinária com acupuntura, ozonioterapia, ultrassom, ecocardiograma, centro cirúrgico completo, vacinação, medicamentos e muito mais. Arcadino é veterinária. Avenida Vicente Ferreira, 1019, Marília. Eu adoro fazer compras no Taust. Além de encontrar tudo que preciso, aqui, cada compra é um flash. É isso mesmo, você ainda participa do sorteio de prêmios incríveis. A cada R$70, leve um número da sorte, um flash. A cada produto participante, leve mais um número, outro flash. Pagou com o Taust Pay, flash em dobro. Assim até eu me sinto uma celebridade. Vem pro Taust. No mês do cooperativismo, a Unimed Marília une forças para promover a saúde e o bem-estar. Unidos pela saúde, fortalecidos pelo cooperativismo. É assim que a Unimed trabalha todos os dias, oferecendo o mais completo plano de saúde, com uma equipe de 556 médicos cooperados e 13 unidades próprias. Somos a maior rede de cooperativas de saúde do mundo e pela 30ª vez consecutiva, a marca mais lembrada pelos brasileiros. Ligue agora para 0800 201 2500 e adquira seu plano de saúde. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. E já estamos de volta com o nosso Mundo da Criança, sempre com Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda e também Colégio Criativo de Marília. Rapidinho, quero mais uma vez lembrar você aqui, o livro Pediatra Instruindo a Família está aparecendo aí na tela, você pode comprar através do loja amordecrianca.com.br. É uma forma de você ajudar diretamente o nosso projeto Amor de Criança, que atende mais de 400 crianças com paralisia cerebral. Toda a renda deste livro é revertida ao projeto. Então, participe e presenteie aí uma mamãe, né? Até uma vovó que quer um pouco mais de conhecimento. Sempre agrega, viu, vovó? Então, vale muito a pena. Bom, e ele já está aqui, ó. Fala aí, doutor, já está de volta para falar mais aí sobre esses bichinhos. Ei, ai, ai, verminose, parasitose. Fala aí, doutor. Então, Marcos, vamos para o nosso segundo bloco. Que alegria novamente para você, telespectador que chegou agora. Nós estamos falando sobre parasitoses intestinais. Você vai falar alguma coisa chata, alguma coisa assim que vai dar um enjoo na gente? Senão eu vou desligar, tá na hora do almoço, né, Marcos? Aquele negócio. E não vou falar nada, só vou estabelecer conceitos, não vai ter assim nada que possa arrepiar e deixar você enjoado aí nesse horário de almoço ou do jantar nessa sexta-feira, ou quando passa a reprise aí próximo à hora do almoço, né?
mas vamos falar coisas leves, só dar alguns conceitos. E aí tem na tela o conceito de verminose. Ó, Marcos, olha só, o que é esse telespectador? Você falou, Francisco, em parasitose, eu vou até ficar em pé, que agora colocaram uma tela aqui para mim, isso aqui eu já estou me divertindo, Marcos, estou feliz da vida aqui, porque estou em pé. E aí podemos falar mostrando para o telespectador, olha, que parasitoses, as chamadas verminose. Eita vida, verminose. E aí, são condições quando um parasita. O que é um parasita? Parasita é um bicho que faz mal, prejudica a saúde do camarada, da criança, prejudica, está lá na nossa barriga e está causando mal. Pode ser protozoário ou homínio. O que é isso? Protozoário é só questão, sim, protozoário a gente fala que é o parasita de uma só célula. Giardia, ameba, né? Homínio é o próprio verme. Fala um exemplo. Lombriga. Você lembra bem, né, Marcos? Conhece bem isso aí. Uma lombriguinha aí, quem que não teve, quem que não tem aí, uma lombriguinha. E tem outras, tem a solitária, os oxiurus da vida, né? Que dão aquelas coceiras no ânus das crianças terríveis. São helmintos, né? E invade o sistema gastrointestinal. Invade, Marcos, aderindo à parede do intestino, né? Então, o que vai acontecer? Se tem uma giardia aderida à parede, prejudica a absorção de alimento, Marcos. Prejudica a digestão. Então, a criança pode ter diarreia, a criança pode ter aquela barriguinha, sabe aquela barriguinha? Isso aí acho que tem verme, né? Então, os vermes, eles atingem o sistema gastrointestinal, tanto o intestino delgado como o intestino grosso, chamado cólon, né? Passando a vivem lá dentro, né? Se alimentam lá dentro, se reproduzem lá dentro. Então, se multiplicam, não é um só. Solitária é um só, são as tênias. Mas lombriga pode ter um monte e pode até formar um bolo alimentar. E aí, causando doenças e complicações. Como doenças e complicações? Doenças que eu mencionei. Pode ter diarreia, vômito, distensão abdominal, aquela barriga grande. Pode não se nutrir adequadamente, né? E pode ter complicações, como é o caso do amarelão. Necator americanus é o amarelão. Então é aquele verme que foi chamado assim, olha, que tem a figura do Jeca Tatu. Isso está escrito no livro, não estou inventando, por exemplo, não estou sendo sem ética com as pessoas, mas o Jeca Tatu era o amarelão. Qual a complicação que ele trazia? Anemia. Anemia por falta de ferro, porque o verme sugava o sangue lá, está aderido lá na mucosa e ficava sugando o sangue. Isso realmente não é legal, né, Marcos? Então, isso são as complicações aí da parasitose desses vermes que ficam lá aderidos. Agora, aonde acontece isso? Olhem para essa figura aqui, ó. Não precisa falar muito, né, Marcos? Que são essas situações de saneamento básico, né? Saneamento básico, ó, esgoto a céu aberto, água não tratada, essas coisas básicas que todo cidadão, Marcos, toda casa teria que ter isso. Mas, infelizmente, não é assim, sabe? Esgoto, água tratada, não aparece muito, né? Não dá ibope, né, Marcos? E aí você sabe o resultado. O político quer voto, né? E aí isso aqui não aparece muito. Por que eu vou fazer esgoto se depois ninguém vai ver? Vai ficar lá embaixo da terra. Mas para a saúde das crianças seria tão bom que todas as casas tivessem água tratada, que todas as casas tivessem o seu esgoto depois tratado. Seria uma coisa maravilhosa. Mas então, vou levantar novamente, Marcos, para dizer assim, olha, é uma doença muito frequente na infância, claro que é. Certo? Olha, quantos vermes já não tratei na vida. Mais comum, Marcos, nas áreas rurais. Por quê? Porque não tem esgoto, não tem água tratada. Né? Então isso dificulta muito. Ou nas periferias da cidade. Isso aqui é muito típico da periferia das cidades.
Periferia da cidade implica em condição socioeconômica mais limitada, né? E aí, o investimento político, infelizmente, é pequeno. Pouco olhar para essas situações, para essas regiões, né? Fica difícil. E é claro, próprio dos países em desenvolvimento, mas para sermos bem claros, países subdesenvolvidos. Que coisa, né, Marcos? Isso aqui realmente mexe com a gente, porque é injusto isso, né? É injusto. São condições que favorecem problemas de saúde pública, problemas básicos, né? O verminose é isso, um problema de saúde pública, né? E que existe há tanto tempo, mas que eu diria assim, felizmente, Marcos, isso já melhorou muito. Nós já tivemos situações muito mais tristes em função dessas condições aqui, né? Mas ainda a gente tem, infelizmente. Eu acho que Marília até é uma cidade que, pelo meu olhar assim muito ingênuo, é uma cidade privilegiada nesse aspecto, né? Mas há muitas cidades com muitas dificuldades em relação ao saneamento básico, né? E aí, nessa situação, Marcos, como isso aqui é causa de doença, nós mostramos que existem complicações, é claro que isso tem a ver com mortalidade infantil. Parasitose tem a ver com mortalidade infantil. Criança parasitada, criança anêmica, criança desnutrida, claro, potencial de risco de óbito, de doenças mais graves, aumentam muito. Então, a parasitose intestinal não é simplesmente uma doença, olha, é verme só, né? Não, tem a ver com saúde pública, tem a ver com o potencial de risco. Tá aí, as parasitoses novamente, elas fazem, vou levantar novamente, Marcos, só para você ver que eu estou muito à vontade, hein? Só para ler junto ao telespectador, olha, a Organização Mundial de Saúde considera as parasitoses intestinais como doenças negligenciadas. Por quem? Por você, Marcos? Claro que não, né? Político, né? Governantes, né? Isso é da Organização Mundial, é da sua cabeça? Eu falei assim, não, está nos livros, né? A Organização Mundial de Saúde considera a parasitose intestinal uma doença negligenciada. Elas persistem em condições de pobreza, como mencionamos, áreas rurais, área periférica onde temos as favelas urbanas, né? Associada à condição socioeconômica baixa. Ou zonas de conflito. Isso aqui nós não temos, felizmente, Marcos, zonas de conflito. Mas eu já vi algumas situações de refugiados de áreas de conflito, Marcos, numa situação muito triste, né? Uma situação muito triste, em que a parasitose intestinal muito presente. Conheci isso na Grécia, onde chegam muitos refugiados, e eu fiquei impressionado com isso. Então, quando que tem mais parasitose intestinal? Condição limitada, condição socioeconômica difícil, né? Condição cultural. São coisas assim tristes. Eu entendo que não deveria existir esse diferencial, mas existe, infelizmente, mexe com a gente. A ausência de políticas públicas, isso aqui é da Organização Mundial de Saúde, viu, Marco? Não é minha, não. A ausência, embora eu endosse, a ausência de políticas públicas é que tornam o enfrentamento dessas doenças mais difícil. A ausência de políticas públicas. Construir grandes prédios, edifícios, centro da cidade, né? Aí você vai lá e faz o esgoto, porque... Mas fazer isso nas favelas, fazer isso nas áreas rurais, fazer isso na periferia da cidade, mesmo que não sejam nas favelas, é mais difícil, né? Tá bom, Marcos? Vamos para o terceiro bloco, vamos continuar falando de verme mais um pouquinho, mas eu não estou falando nada assim que está deixando você enjoado aí
dentro da sua casa chateado. É só para alertar sobre essas coisas que acontecem com nossas crianças também em relação às parasitoses intestinais. É isso aí, doutor. Rapidinho intervalo e a gente volta na sequência então. Até já! No mês do cooperativismo, a Unimed Marília une forças para promover a saúde e o bem-estar. Unidos pela saúde, fortalecidos pelo cooperativismo. É assim que a Unimed trabalha todos os dias, oferecendo o mais completo plano de saúde, com uma equipe de 556 médicos cooperados e 13 unidades próprias. Somos a maior rede de cooperativas de saúde do mundo e pela 30ª vez consecutiva, a marca mais lembrada pelos brasileiros. Ligue agora para 0800 201 2500 e adquira seu plano de saúde. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Eu adoro fazer compras no Taust. Além de encontrar tudo que preciso, aqui cada compra é um flash. É isso mesmo, você ainda participa do sorteio de prêmios incríveis. A cada R$70 leve um número da sorte, um flash. A cada produto participante, leve mais um número, outro flash. Pagou com o Taust Pay, flash em dobro. Assim até eu me sinto uma celebridade. Vem pro Taust. Câmera, foi som. Ação. Henry, você alcançou uma carreira de sucesso. Quais foram seus passos para consolidá-la? Olha, quando eu olho para trás, eu vejo que eu conquistei muitas vitórias, sabe? Sempre me dediquei e tive muita vontade de aprender. Mas mesmo assim, há um momento em que é preciso dar um passo à frente. E eu entendi que para me manter no mercado, era preciso me destacar. Fazer diferente e fazer cada vez melhor. Estar próximo de pessoas e instituições de referência que me impulsionassem a construir a minha melhor versão e a ser como aqueles que eu admiro. O mercado está em busca de quem se mantém preparado. E você, está disposto a dar esse próximo passo? Pós-graduação Unimar. Inscreva-se em unimar.br/pós. Arcadino é veterinária. Aqui você encontra pet shop completo com diversos tipos de rações, florais, brinquedos, acessórios, banho e tosa, entre outras novidades para o seu pet. Temos também clínica veterinária com acupuntura, ozonioterapia, ultrassom, ecocardiograma, centro cirúrgico completo, vacinação, medicamentos e muito mais. Arcadino é veterinária. Avenida Vicente Ferreira, 1019, Marília. Já estamos de volta no Mundo da Criança, sempre com Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo. O último bloco do nosso Mundo da Criança, doutor, já aqui, ó. E a gente vai rapidinho aí para fechar esse terceiro bloco com muita informação, tá muito interessante. E olha que eu tô aqui pensando em será? Vai lá, doutor. Então, Marcos, vamos para o nosso terceiro bloco, né? Final de sexta-feira, final de programa, e nós estamos aqui motivando a você, telespectador, pensar também nesse problema que é simples, mas que é muito chato. E para gente que é profissional, ele é muito chato, porque eu entendo, e vocês viram as razões dos locais, das crianças que são mais acometidas, que é uma doença associada à pobreza, né? E aí nós discutimos tantas coisas, sabe, com benefícios de poucos, infelizmente. E aí nós temos mais aí, vou novamente, olha aqui dá para ficar, Marcos, aqui é a doença mais comum no mundo. É claro, que mundo? Um mundo subdesenvolvido, né? 25% da população mundial podem ter vermes, né? 1 em 4 pessoas, né? Sua transmissão depende das condições sanitárias e de higiene das comunidades. Como é que nós estamos falando isso, insistindo nisso? Porque quem sabe, Marcos, eis que de repente nós temos um político nos assistindo, hein? Sabe, será que se um político estiver assistindo, ele vai olhar para a periferia da cidade e vai lá sugerir, lá nas suas ações de poder, né? Olha, falta esgoto aqui no bairro, na favela, etc. Tal, né?
Então, sua transmissão depende das condições sanitárias e de higiene das comunidades. Então, claro, você não tem água, como é que você vai tomar banho? Você não tem água, como é que você vai fazer a higiene do bumbum da sua filha que tem que trocar de fralda, do seu bebezinho? Você não tem. Aonde você joga a sua fralda? Coisa séria, né, Marcos? Lixo, né? Quando o caminhão de lixo passa, aí passa de vez em quando. Mas a gente tem que chamar a atenção. Quem sabe, né? Muitas parasitoses relacionam-se a déficit de desenvolvimento físico e cognitivo e desnutrição. Agora eu tenho que ficar em pé, Marcos, porque realmente isso aqui mexe com qualquer pediatra, sabe? Quando uma doença mexe com desenvolvimento, Marcos, desenvolvimento é a capacidade que a criança tem de adquirir novos itens da sua vida. Então, sentar, engatinhar, andar, falar, isso é desenvolvimento. Então, mas prejudica também o crescimento? Prejudica. Quando você tem lá parasitose intestinal, isso prejudica, porque está lá aderido à mucosa, causando anemia, complicações, doenças, diarreia, vômito. Então, mas desenvolvimento, déficit, desenvolvimento físico, falta peso, é crescimento. Cognitivo, prejudica a capacidade de pensar. Parasitose intestinal e desnutrição. Tudo isso é uma coisa só, Marcos. Tudo isso é um prejuízo só. Que pena, né? Que pena. É claro que eu posso ter parasitose, Marcos, você pode ter, nossos filhinhos podem ter, pode atingir, mas a gente se refere àquela situação da pessoa mais simples, que vive lá na favela, que vive na zona rural, que vive na periferia, né? E que tem lá na sua rua esta cena aqui, Marcos, olha, esta cena. Que triste isso, né? Chato, desagradável, olha aí. E olha que a gente passa pelas ruas. Marcos, você concorda que a gente vê muito disso? Muito, né? São fatores que levam à doença, à desnutrição, que levam a isto aqui, olha, comprometimento do crescimento, da inteligência e da nutrição. Então, é uma doença, Marco, que parece assim, não, é a doença da vovó que pede o remedinho de inverno. Não, tem implicações sérias, tem implicações difíceis, né? E a gente tem que lembrar a você família, a você vovó, a você papai, mamãe, né? Oxalá a gente conseguisse lembrar políticos, olha, água tratada, lixo, esgoto, condições de saneamento básicos. Olha, melhora a vida das crianças, cara. Você que pode fazer alguma coisa pelas crianças, faça, né? Que coisa difícil, né? E aí a gente tem aí várias situações para a gente pensar, para a gente ver, sabe? São os protozoários, como nós mencionamos, os vermes, que são os helmintos, né? E aí, só para lembrar, quem são os protozoários? Olha, a ameba é conhecida, né? Muito conhecida. As amebas, a ameba histolítica. Marca, essa ameba faz um estrago. Né? Faz um estrago, ela vive lá no intestino grosso. Né? Ali provoca diarreia. Às vezes provoca até diarreia com sangue, que a gente chama de disenteria. Então, dá dor na barriga. Isso tudo é fator de comprometimento da criança. A criança fica doente, é uma amebise. Né? E tem outro assim, bem conhecido, tem vários aí que eu não quero mencionar. Eu marquei em 2 vermelhinhos, ameba e giardia, que são muito conhecidos. Essa vive lá no intestino grosso. Essa aqui, giardia, vive no intestino delgado. Sabe? Por que essa diferença você está falando? O intestino delgado faz a digestão, né? E a absorção. E o intestino grosso, ele conduz
as fezes até a eliminação, até a evacuação. Né? Então, a giardia reveste o intestino grosso, prejudicando a digestão, prejudicando a absorção dos alimentos. Né? É ruim isso? Claro que é ruim. Isso é doença. Né? E tem os helmíntios, que são propriamente os vermes. Olha quanto que tem, Margarida. Tem bicho conhecido à vontade, né? Tem alguns amiguinhos, seu Marco. Fica lá na sua barriguinha fazendo cosquinha. Acho que não, né? Não, tô brincando, não vai. Mas lombriga. Lombriga. Eu tenho certeza que você, telespectador, quando eu era criança, eu eliminei uma vez lombriga, tá? Então, a lombriga é um parasita, faz mal. E tem um agravante. Às vezes a lombriga, Marcos, ela forma um bolo, um monte de lombriga, forma um rolo, um novelo de lombriga. Imagina. Obstrui o intestino. Dá um trabalho, cara, que você não imagina. Fica difícil. É um abdômen agudo, é uma dor abdominal aguda. Terrível. Então, Ascaris lumbricoides é a nossa lombriga. Nós falamos do Ancylostoma duodenale, ou Lecárter americanus, que causa o amarelão. Fica aderido na parede do intestino, sugando sangue. Aí a pessoa vai ficando anêmica, certo? As fezes até, às vezes, saem assim, muito pretas, certo? Porque são sangue digerido, que a ameba absorve, sangra isso, e aí você tem fezes escuras, pretas, e a criança fica muito pálida mesmo. É anemia. Então, quando a gente tem uma anemia, a gente é obrigado a pensar em ancilóstoma. Né? E tem estrongiloides, dor na barriga danada, causa de dor abdominal crônica. Aquele enteróbios vermiculares, esse eu sei que você conhece, é o oxiúros. Né? Nossa, o que mãe chega assim, tá com coceira no ânus. Isso é comum, Marcos, porque o cachorrinho transmite. Né? E isso que os vermes são transmitidos de pessoa para pessoa, alguns, mas animal também pode transmitir, como é o mais comum. É aquele cachorrinho que fica lá na casa e que agrada as crianças, mas que pode transmitir um bichinho desse. E tem outros aí, as solitárias, a Tênia saginata, a Tênia sólio. A Tênia sólio vem pela carne de porco, Marcos, que pode dar aquela doença lá na cabeça, o cisticercos, a cisticercose. Forma lá, fica lá na cabeça. A Tênia saginata não faz isso, só fica no intestino. Mas a Tênia sólio pode causar. Então, todos esses são os vermes, são os protozoários, são os maus que podem fazer para as nossas crianças, para os nossos filhos. Né? E aí, Marcos, é isso que a gente queria mencionar para você, para recordar o seu passado em relação às parasitoses intestinais. E, é claro, lembrar o telespectador sobre essas possibilidades que ainda existem nos nossos filhos. Tá? É claro que a mensagem também continua sendo a mesma nesse final de programa. Apesar das parasitoses, continue a ensinar o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, com certeza não se esquecerá dele. Olha, um feliz final de semana para vocês, um grande abraço a todos. É isso aí, doutor Francisco. Que Deus abençoe a todos, uma ótima semana e até a próxima. Tchau!